aqui, ó. Taiwan tá aqui. É isso aí, isso aí. Mas olha em cima ali, ó. Filipinas aqui. Japão aqui. Japão, Isso aí. Taiwan, Filipinas. Ó, E até lá embaixo você vê tudo isso. Taiwan está numa posição muito estratégica. Ele tranca o mar, eles não saem. Se os Estados Unidos entrarem em guerra com a China, ele tranca a China, ela para de uma hora para outra. muito próximo da China, olha só. Dá 200 quilômetros. Você atacar de lá... Ó... E a resposta que dá para o mini-míssel, o homem-míssel aqui para a Coreia do Sul. A resposta que dá para as Filipinas. A resposta que dá para toda essa região que já foi dominada pelo comunismo. Exato. Então você não... Os Estados Unidos perde o status de garantidor da ordem, da independência, da autonomia. Ele perde isso. Por isso que essa política de ambiguidade dos Estados Unidos com relação a Taiwan é muito problemática. Vamos pensar assim, ó. Por que os Estados Unidos, que está com uma economia agora com problemas seríssimos, né? Uma inflação, de 8%, falando em recessão, há 40 anos, querem distorcer as terminologias e tal, mas está com problemas seríssimos. Estados Unidos, desde a entrada do governo democrata, desde a entrada do Joe Biden, teve aquele evento atabalhoado. De fracos por causa desse governo? Não, é uma sucessão de erros. Por exemplo, você pega o Afeganistão. É isso aí. Eles entregaram o Afeganistão e em menos de 15 dias os afegãos tomaram tudo. Eles perderam bilhões em armas que eles deixaram lá e deixaram para o inimigo. Para os caras. E depois, não só isso, mas o Biden agora... De novo, se ele não assumir uma posição de forte, nós vamos ter agora em 2024 os midterms election, que é a eleição do meio do mandato. Ele vai perder Ele vai perder a House, ele vai perder. Então agora ele precisa mostrar força. Esse negócio da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara americana, né, indo lá, e o Biden dizendo, não tem nada a ver com isso, claro que tem. Então ela foi para lá para demonstrar para a China, tipo, estamos aqui, o que foi? Veja só, o argumento dela é que foi defender a democracia e a autonomia. E ela sempre foi defensora disso. Já não gosta dela, então. Não, mas a China não ficou chateada por ela ter dado essa declaração em favor de Taiwan ou defender a democracia. O Global Times, que é o portal lá o tabloide lá do governo chinês, né, o portal deles lá, globaltimes.cn, né, da China. Ele publicou uma charge, eu achei interessante, de uma pessoa que dá pra ver o rosto, é só a manga, botou a dura aqui, dá pra ver que é a bandeira dos Estados Unidos, riscando fósforo e um monte de pólvora. Ele falou. Taiwan riscando fósforo. Quer dizer, os Estados Unidos estão provocando a China. Mas sabe o que é muito curioso e estranho, né? Porque um dia antes da chegada da Nancy Pelosi, teve uma conversa de 2 horas do Biden com o Xi Jinping. E os dois ficaram conversando e o Xi Jinping falou assim, quem brinca com fogo vai se queimar. Ele está dando um recado. Claro. E por que a Nancy Pelosi? Sabe o que é isso? É Guerra Fria. Então, na verdade, a Nancy Pelosi, que sempre foi aliada do Biden, ela foi amando dele. Só que o Biden disse para o Xi Jinping, eu não tenho nada a ver com isso. Mas como nós somos uma nação democrática, eu não posso impedi-la. Mas isso não é verdade. Ele tinha que mandar alguém de confiança dele para mostrar para o mundo e principalmente para o povo americano que ele não é fraco. Exato. Sim. Porque isso, para você ter uma ideia, os próprios republicanos bateram palma para ele. É mesmo? Os caras tinham, porque ele tinha que fazer alguma coisa. Resposta. Porque se não fizesse isso, daqui a pouco eles iam invadir. O que a China estava fazendo antes dela ir? O que é interessante, a China vem adotando a tática. A China está sentada em cima do manual lá do Sun Tzu, da arte da guerra. A China está sentada ali. A China já vem tentando a arte da persuasão com Taiwan já há muito tempo, influenciando, inclusive, com um acordo comercial e trocas culturais. A China tentou isso, você dominar sem lutar. 20% de todo o comércio de Taiwan é com a China. A China tentou isso durante muito tempo. Já está amarrando ela economicamente. Eles queriam, inclusive, até com um sistema de identidade, fizeram referendos, etc. Só que o taiwanês, ele se identifica como taiwanês, embora a demografia deles, eles são 90% de chinês Han. Entendi. Tá? E mais 10% de indígena, etc. Eles são democratas. Eles têm orgulho de serem taiwaneses. Eles são democratas. Eles não se identificam com a China. Então o plano meio que de dominar sem lutar caiu por terra. E o Xi Jinping, ele queria isso.
Vamos pensar assim, é bom e é ruim para o Xi Jinping criar uma crise agora. É ruim por quê? Está chegando a convenção geral do partido, uma estabilidade para um político em período de eleição é ruim, é muito ruim. Ele não quer. Ele quer banho-maria, ele quer mostrar a China como uma grande potência comercial. A China é o maior país comercial do mundo, maior importador de commodities, maior importador de petróleo, é o maior país em termos de trocas comerciais, importação e exportação. E ele quer. A China comprou toda a petroquímica do Irã, a China compra 2, 3 safras de soja do Brasil. O mundo hoje depende da China. Então, isso é tão grande, que o mundo quebra. Se houver realmente essa crise e vierem sanções como vieram para a Rússia, vierem para a China, coisa que vai ter que ter resposta. Porque como é que fica o Japão? Como é que fica a Austrália? Como é que fica a Nova Zelândia? Então, como é que fica a Coreia do Sul? Mas não dá pra fazer esse tipo de coisa com a China. Não vão fazer, né? O mundo quebra. Então, mas como os Estados Unidos vai reagir? Se os Estados Unidos ficar em silêncio, dá uma resposta para todos os outros países que eu preciso produzir armas para lutar contra um inimigo deste calibre. Quer dizer, os Estados Unidos como garantidor da paz, como polícia do mundo, logo depois da bomba que o pastor Lamartine falou também, da bomba de Hiroshima e Nagasaki, foi o quê? Olha, vamos fazer acordos para armas de destruição em massa serem eliminadas, diminuir a produção disso. Qual é a mensagem que manda? Se os Estados Unidos não são capazes de garantir a segurança e a autonomia desses países, eles podem ser reclamados, assim como a Ucrânia, assim como Taiwan, assim como os outros que estão ali próximos, eu preciso me guarnecer. Um dado só, Taiwan, até 5 anos atrás, o Taiwan estava na frente da China em termos de manutenção bélica, de inovação tecnológica para se preparar. Porque você sabe que 70% de todo o comércio dos semicondutores vem de Taiwan. Taiwan. Mas a China, quem fornece areia. É isso aí. Então você vê que está tudo junto. Mas uma coisa que eu acho que é importante da gente frisar é o seguinte. Você perguntou qual o papel da China. Isso. É a questão econômica. A China vinha crescendo 2 dígitos de maneira extraordinária. Chegou a crescer 8% na pandemia. Hoje eles estão muito retraídos. Ou seja, a situação do Xi Jinping não é boa. Ah, é? A China não está mais crescendo 2 dígitos, está crescendo 6%. Que para eles é por causa da nada. Guerra de Ucrânia? Por conta da pandemia, eles também ficaram fechados e tal. Então, além disso, o que eles estão fazendo? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, todo mundo achava que ia acabar logo. Por quê? Porque a Rússia não tem dinheiro. O PIB da Rússia é menor que o do Brasil. Exato. Então, quem que está garantindo financeiramente a Rússia? É a China. Porque a China quer ver o mundo pegar fogo, quer ver a Rússia brigar com os americanos e com a OTAN. Por quê? Porque quanto mais os Estados Unidos gastarem dinheiro e se desgastarem politicamente, mais ela cresce. Exato. Só que o Biden, embora ele seja uma pessoa fraca, como o Rafael falou, ele deu uma tacada muito boa nesse sentido agora. Por quê? Porque na minha opinião, é óbvio que a gente não pode afirmar isso, até estamos numa plataforma que não dá para você falar de fake news. Ela disse que não, mas de qualquer maneira foi muito positivo para ele, porque ele deixou que uma aliada dele fosse lá e pagasse para ver, porque um dia antes a China falou, se o avião dela entrar aqui, a gente derruba. É mesmo? E eles estavam monitorando. Foi o voo mais monitorado da história. Monitorado. Os aviões de Taiwan... Eles falaram, se ela entrar aqui, a gente derruba o avião. Se você procurar aí no Google, você vai achar. Não só não derrubaram, como não fizeram nada. Então, mas isso não demonstra uma fraqueza? Da China e uma força dos americanos. Agora, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela é muito importante porque Rússia não tem dinheiro, mas tem armas. Para os americanos é muito bom que continue de certa maneira, por quê? Porque a Rússia só tem arma antiga. Eles não têm dinheiro para fazer arma de tecnologia nova. Então os americanos estão forneceram agora, essa semana, 500 milhões em armas para a Ucrânia. Agora, de onde vêm essas armas? Dos Estados Unidos. Então, aquece a economia americana, porque são as indústrias armamentísticas americanas que estão fornecendo, ou seja... Mas quem paga a conta? Quem paga a conta é a Ucrânia. A Ucrânia tem dinheiro para isso? Tem um fundo internacional de cooperação. É a ONU, é a OTAN, é tudo isso, entendeu? Então, veja, os americanos estão mantendo a guerra, eles estão, obviamente, ganhando dinheiro. Por outro lado, a China...
também tem interesse de que a guerra continue. Por quê? Porque aí abre o precedente para ele invadir. Aí o Irã também tem um precedente para invadir Israel. Aí a Coreia do Norte para invadir. Ou seja, nesse momento nós estamos vendo claramente uma nova Guerra Fria entre China e Estados Unidos. A Rússia é coadjuvante só. O que eu vejo, assim, que dá a impressão da gente que está longe, é que as peças estão movimentando, a gente só consegue ver o jogo agora, mas os grandes líderes, eles estão planejando 5, 10 anos à frente. Sim. E me parece que a China não está pronta pro plano dela ainda. Não está. Militarmente, economicamente, ela está se preparando para ficar forte. Militarmente, ela é anos-luz atrás de Rússia e Estados Unidos. Nunca Só foi que ela tem testada. dinheiro.